Olá, Olá, família família da da fé! fé! Tudo Tudo bem bem com com vocês? vocês? Tudo em paz? Vamos gravar mais um vídeo para vocês contando mais uma história abençoada da Bíblia. E a história de hoje, Daniel, é sobre quem? Você lembra? Do rico e do Lázaro. Do rico e do Lázaro. E essa história a gente encontra aqui no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 16, aqui do verso 19 ao verso 31. Então é uma história muito interessante, onde algumas pessoas acreditam que esta inclusive é uma parábola, né? Então, nessa história conta que havia um homem que era muito rico, um homem que se vestia muito bem, um homem que comia muito bem e que morava numa casa muito Grande. grande. E também fala nessa história que tinha um homem que era muito pobre, que era mendigo, que às vezes ele queria comer as migalhas da que sobrava da casa desse rico. E muitas vezes os cachorros faziam o que, Daniel? Lambiam as feridas dele. Lambiam as feridas dele. Olha que situação triste. Qual que era o nome desse homem? Lázaro. Isso. Então o nome do mendigo era Lázaro. Então a história diz que tinha um homem que era rico e tinha um homem que era pobre, que se chamava Lázaro, e esse homem sofria com toda essa pobreza e as suas enfermidades. Só que aconteceu alguma coisa com Lázaro, com o mendigo. O que aconteceu, Daniel? O Lázaro morreu Morreu. Olha que coisa triste. Então Lázaro morreu, só que acontece uma coisa feliz. Lázaro vai para onde, Daniel? pro céu. Lázaro vai para o céu com os anjos. Mas na sequência diz que aconteceu uma coisa também com o rico. Ele morreu. O rico também morreu, só que ele foi para onde? Inferno. Para o inferno. Aqui a gente já tira uma lição. Quando nós partimos desse mundo, para quem morrer nesse mundo, só existem dois locais: o céu ou o inferno. Não tem meio do caminho. Não existe purgatório. Ou é o céu ou é o inferno, a palavra de Deus está nos afirmando. Só que aí o que acontece? Nessa ilustração, diz que Abraão, o pai Abraão, estava ali, naquele local, e nessa ilustração ele pôde interagir com aquele homem rico. E o homem rico pede uma coisa para Abraão. O que ele pediu, Daniel? Ele disse: Pai Abraão, pede para Lázaro molhar meu dedo, enfiar na boca, porque aqui está muito quente. Isso mesmo. Então, como o rico estava no inferno, vivendo tormentas, muitas chamas, muito quente, ele tinha muita sede. E olha a atitude, mesmo ali, naquela situação, ele quer dar ordem para que o mendigo sirva a ele. Então olha como nem ali ele perdeu essa altivez, né? Só que Abraão fala para aquele homem, fala, olha, não tem jeito não, porque existe um abismo muito grande entre céu e inferno e ninguém passa de lá para cá, nem daqui para lá. Então isso reforça mais uma vez a questão que não existe purgatório. Ninguém pode sair, ser resgatado do inferno, como ninguém pode ser retirado do céu. Então isso é uma lição para a gente. Por isso que não faz sentido você orar por alguém que já morreu. Porque quem já morreu já foi definido o caminho dele, ou o céu ou o inferno. Nós oramos por aqueles que estão vivos. Mas a história continua. Aquele homem tão rico, se vendo naquela situação de grande luta, de grande sofrimento, ele pede mais uma coisa para Abraão referente aos seus irmãos. O que ele pede, Daniel? Para mandar alguém falar com os irmãos dele, não foi? Então o rico diz assim: Pai Abraão, manda alguém lá na minha casa para avisar para os meus irmãos mudarem de vida, para eles serem alguém melhor, para eles crerem em Deus, porque o inferno é muito ruim. Só que Abraão fala: olha, eles já têm as leis e as profecias. Eles já têm os profetas e Moisés. Ele está falando de lei, de profecia, está falando da palavra de Deus. Então ali Abraão está dizendo: pela palavra eles precisam crer. Então, se nem pela palavra eles creem, ainda que a gente ressuscite alguém para dar um recado para eles, eles não vão crer nem assim. Então, mais uma lição que a gente aprende: ninguém volta também. Ninguém passa de um lado para o outro,
nem ninguém que morreu volta para contar a história. Então não existe essa questão de reencarnação, de acreditar que alguém voltou e agora habita num espírito diferente. Isso não existe. O que existirá é sim a ressurreição por meio de Jesus Cristo, onde nós poderemos e seremos restaurados com ele, nos tornando uma alma vivente com Cristo. Então, quantas lições a gente aprende nesse texto hoje, quantas lições que nos mostram o que acontece quando partimos daqui e como nós devemos agir já desde hoje para que a gente não se encontre no inferno e sim no céu com o nosso Deus. Daniel, deixa um recadinho. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!